Oi gente, tudo bem? Aqui é a Gabi e hoje eu vou ensinar pra vocês como usar lápis de cor. Eu sei que é meio chatinho no começo, né? Às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer ou por que não tá ficando um efeito tão legal, mas tem um monte de coisa envolvida, sabe? Pra conseguir fazer um efeito legal. Tem desde a parte de preparação da área de trabalho, quanto a parte de, prática, né? Não vai dar pra fazer algo bom de primeira, você tem que praticar, infelizmente. Desenho é um hobby demorado, né? E também dicas e técnicas que eu uso para tentar deixar um efeito mais legal, tipo esses que eu faço hoje em dia. Esses são alguns desenhos que eu gosto até hoje. Enfim, eu vou me esforçar aqui para ensinar para vocês tudo o que eu sei, ok? Ok. Bom, então, vamos começar. Primeira coisa são os materiais, né? Primeiro você vai precisar de uma folha. Eu tô usando uma folha sulfite normal mesmo, folha branca, aqueles que vem em pacotinho, um monte. Mas você pode usar a folha que preferir também, não tem problema. Para fazer o desenho que você quiser, né? Também lápis de escrever, enfim, apontador, borracha para apagar e caneta para contornar se quiser. E é claro, os lápis de cor. Que são os xodós do vídeo aqui hoje. Eu peguei algumas cores só pra mostrar, mas eu uso da Faber-Castell mesmo, mas obviamente serve qualquer lápis de cor. Só ter cuidado pra não ser lápis de cor aquarela, que daí aí fica meio complicado, né? Tem que ser lápis de cor normal mesmo. Agora, antes da gente começar na parte de pintura mesmo, tem a parte de preparação do terreno. Deixar o lugar preparado para quando você começar a pintar, para deixar um efeito melhor, mais bonitinho, mais uniforme. Que é o seguinte, o primeiro é ter uma superfície plana para trabalhar. Pode parecer meio óbvio, mas por exemplo, eu tenho essa mesa aqui, que é uma mesa mais velhinha já, ela tem uns machucadinhos, além de ela é de madeira, então tem as dobrinhas de madeira dela, tem uns arranhões, enfim. Então, quando eu desenho ou quando eu pinto nela, acaba ficando o efeito de madeira, dessa madeira, né, no papel, como se fosse um efeito carimbo. Então, por exemplo, os arranhões, o efeito de madeira, os machucados vão acabar aparecendo no papel se eu pintar aqui. Então eu vou pintar aqui rapidinho com uma cor aleatória. Dá pra ver bastante a textura da madeira mesmo. Esses pontinhos brancos, alguns que estão aqui nas beiradinhas, os menorzinhos, são normais. Isso é da própria textura do papel, que nunca vai ser liso. Ele é poroso também, então ele também tem uma textura, então quando você pintar, ele vai acabar ficando com esses pontinhos brancos. Eu vou mostrar depois pra vocês como dá pra amenizar esse efeito, mas o principal aqui, que está incomodando, são essas marcas, essas linhazinhas aqui. Essas linhas brancas, ó. Não sei se dá pra ver muito bem no vídeo. Se você gosta desses efeitos, tudo bem, mas se for fazendo uma ilustração, por exemplo, tá pintando a pele do personagem ou o pelo de algum animal, enfim, vai ficar esses riscos e depois é difícil de arrumar e mexer por cima. Porque quando faz isso, o papel acaba amassando um pouquinho, então o próprio papel já muda um pouco a textura quando tem textura embaixo também, então é meio chatinho. É bom sempre cuidar para ter uma superfície lisa. Por exemplo, se você tiver uma mesa que é lisinha, bem trabalhada, usa a mesa. Se não tiver, usa outra tábua de madeira ou uma tábua de vidro, pode ser também um caderno ou a capa de um livro, enfim, o que você preferir. Eu, por exemplo, eu tenho essa mesinha de luz, que eu comprei faz um tempo porque eu faço muita riscaceira quando eu faço um desenho. Eu nunca consigo deixar limpo, bonitinho. Sempre amasso o papel, sempre fica feio, fica com um monte de risco, de lápis que mesmo apagando não vai sair. Então eu acabei comprando para quando terminar o rascunho, tirar a colinha dele e passar por uma folha limpa, né? Agora, vamos ver a diferença de quando tem uma superfície lisinha.
já ficou bem mais uniforme. Ficou até mais vívido também. A única parte que ficou é a textura do papel mesmo, esses pontinhos brancos, que é normal. Mas textura por baixo não ficou nada. Então, sempre garantir que tem uma superfície lisinha por baixo. Agora, a segunda coisa, que envolve um pouquinho isso também, é cuidar para não deixar a sua área de trabalho suja. Por exemplo, o que é mais comum é ter esses restinhos de borracha por perto. Então deixa eu fazer um pouquinho aqui de sujeira. Ó, esses restinhos de borracha. Às vezes acaba ficando aqui, você nem vê, e acaba indo por baixo do papel. E quando você pinta por cima ou desenha por cima, fica horrível. Porque como ele tem volume e tudo, é mais grossinho, ele acaba pegando também, né, como efeito carimbo, e fica horrível. E é bem difícil de arrumar, e se arrumar não vai ter um efeito uniforme, ó, por exemplo. Dá até agonia. Então a parte de borracha acabou aparecendo aqui. E fica feio. Então sempre garante que o lugar onde você está desenhando está limpinho, cheirosinho. Não só isso, mas como tem volume, é meio difícil de mostrar assim, mas quando passa o dedo por cima, dá pra ver que o próprio papel acabou se machucando com isso. O papel acabou ficando com volume também. Ele não tá mais reto nessas partes aqui. Então quando você for tentar arrumar, não vai ficar igual, sabe? Vai dar pra perceber que aconteceu alguma coisa ali. Então é sempre bom tomar cuidado, sempre deixar o lugarzinho limpo. E a terceira dica de preparação é deixar os lápis de cor sempre apontadinhos. Opa! Então aqui eu peguei alguns. Esses aqui estão bem apontadinhos. Não precisa ser 100%, que nem quando ele vem de fábrica e tudo. Mas normal, sabe? Só deixar bem apontadinho, bonitinho. Ó, esse aqui já gastou. Lápis que eu acabei de usar. Já tá pequenininho, já tá ruim de pintar desse jeito. Então a gente já vai e arruma isso. Ó, tá aqui. Então recapitulando só, para fechar essa parte de preparação. Primeiro, garantir que sua superfície é lisa, plana, retinha. 2. Garantir que tá tudo limpinho, não tem sujeira embaixo do papel, senão vai marcar. E 3. Deixar os lápis de cor bem apontadinho. Não usar ele só no cotoquinho, que vai ser ruim pra você. Ok? Então, a segunda parte do vídeo é a parte de treinar a sua mão para pintura com lápis. Pode parecer até meio óbvio como fazer e tudo, mas tem uns jeitos que dá para deixar melhor. Primeiro, para treinar, eu sugiro fazer que nem eu fiz aqui antes. Pega alguma cor e vai pintando assim do mesmo lado, né? Certinho aqui, bonitinho, e tentar deixar o mais uniforme possível. Só para ver como fica. Agora, a partir daqui, o que dá para você fazer para tentar tirar esses pontinhos brancos? Dá para você pegar o mesmo lápis de cor e pintar por cima de novo. Por exemplo, o que eu gosto de fazer é fazer uma camada fraquinha da cor que eu quero primeiro, ou uma cor mais clara do que a que eu quero, eu já vou falar disso também. E depois ir pintando por cima, só que um pouco mais forte. É bom só não exagerar, não precisa ser tão forte, né? Porque pode acabar machucando o papel e tudo. Mas só apertar um pouco a mão, né? Que o lápis de cor tem essa parte da cera, né? E a cera vai se juntando. E aí acaba ficando uma em cima da outra. E vai se mesclando também. O que a gente vai fazer é só trabalhar em camadas. Faz uma camada, vê se tá bom. Ainda não tá bom, tem uns pontinhos brancos aqui e eu quero tirar. Se não quiser tirar, tudo bem também. Mas se quiser tirar, vai passando mais uma camada por cima. Ó, o lápis já desgastou um pouquinho, eu vou apontar aqui. Mas ainda tá bom? Ah, não achei que tá bom. Vou lá e passa de novo, mais uma camada por cima. Não precisa ir forçando o lápis a cada camada.
Pode só passar por cima de novo, normalmente, que daí ele vai se preenchendo sozinho. Passar de novo, acabar focando mais nas partes onde tem os pontinhos brancos, né? Ah, tem um pontinho branco aqui, passa mais aqui. Tem outro aqui, vai ali. E assim vai. Camadas e camadas, né? Um por cima do outro. E aí a cera vai ficando uma em cima da outra e vai acabar tampando a textura do papel. Eu sei que no começo pode parecer meio chato, porque é um pouquinho, eu não vou mentir. É um processo bem demorado, que tem que ficar passando em cima de novo, até dar o efeito que você quer. E às vezes é meio chatinho, sabe? Mas vale a pena no final. Se esse é o efeito que você quiser, então é o jeito, não tem muito o que fazer. Acho que tá bom. Já até perdi conta de quantas vezes eu passei por cima aqui. Mas ó, se comparar esse com esse aqui já tá bem mais uniforme. Não dá pra ver mais direito o efeito do papel, os pontinhos brancos. Vai ficar parecendo um pouquinho, claro, porque o papel tem textura, mas já tá bem mais lisinho, bem mais uniforme do que esse aqui. Então se você quiser deixar um efeito mais smooth, é isso que tem que fazer. Camada a camada, colorir por cima da outra camada e de novo, até ficar do jeito que você quiser. Lembrando, não precisa forçar muito o lápis, porque se forçar demais, a folha atrás vai começar a murchar, vai começar a amassar, vai começar a ficar feio e vai ficar escuro demais. E, bom, como é a parte de camada, a parte de cera, quanto mais cera você acabar usando aqui, a textura do papel já vai mudar, né? Porque não vai mais ter textura do papel, porque a cera vai preencher. E também vai ser mais difícil de trabalhar por cima. Por exemplo, aqui eu já passei várias camadas, então vai ser mais difícil de passar um outro lápis de cor por cima desse aqui. Vai ficar um efeito meio diferente, às vezes nem vai pegar direito, então toma cuidado. Por isso que é sempre bom, quando você for pintar com lápis de cor, deixa primeiro a parte clarinha, faz fraquinho, define as cores que vão estar no seu desenho. Por exemplo, desenhei uma flor. A flor vai ser rosa, com amarelo, com verde, talvez azul também. E você vai colocando essas cores fraquinho, assim, no papel, só para ter uma ideia de onde vai tudo. Tanto para ver a parte de iluminação, sombreado também, que é importante. Porque assim como tinta aquarela, por exemplo, quando você faz uma camada mais escura, não dá para passar uma cor mais clara por cima. Então, na aquarela, você sempre começa fazendo a iluminação ou as partes mais clarinhas, mais fraquinhas, com as cores mais suaves do desenho. E depois faz as mais escuras. Se for pintar em tela, por exemplo, daí já é diferente, porque a tinta é mais grossa e tudo, e acaba ficando uma em cima da outra. Então, se você acabar errando, não tem problema. Você pode usar um amarelo em cima desse roxo escuro, por exemplo, que vai pegar. Só que com lápis, não. Ele pode até pegar. Vou pegar aqui um amarelo. Só que não vai aparecer amarelo, fica meio marrom, laranja, não sei, um marrom esquisito. Então, quando for usar uma cor mais clara, usa sempre ela primeiro, E depois vai fazendo a parte mais escura. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, vou fazer um círculo aqui. É um círculo feio, mas enfim. Vamos dizer que tem uma iluminação aqui. Ok? Então, essa parte vai estar mais iluminada. Então, vou pintar de amarelo, por exemplo. Que eu gosto de usar amarelo. Aí tem a parte amarela. Aí depois, vou deixar essa bolinha verde. Então, a parte mais clarinha. A parte média. E a parte do sombreado. Eu vou pegar um azul para o sombreado. Então você define as cores. Eu acabei deixando um pouco mais forte para aparecer, mas a ideia é deixar bem mais fraquinho que isso. Por exemplo, assim, bem fraquinho, de boinha, e depois passa por cima de novo e assim vai. E aí, quando tiver assim, ir mesclando com essas cores que você usou. Por exemplo, pega o verde aqui, passa um pouquinho em cima do amarelo, porque como o amarelo é mais fraquinho, ele vai acabar ficando,
Só não passar demais, porque se pegar no amarelo aqui, o amarelo já não vai mais aparecer. Vai ficar um efeito diferente, uma cor diferente. Então eu pego o amarelo aqui, mesclo um pouquinho com o verde também. E misturando. A mesma coisa que a gente viu aqui. Camada, 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 só que dessa vez com cores diferentes. Então aqui o amarelo passa por cima do verde. Aí, não tá tão legal aqui. Pega o verde de novo, passa por cima de novo. Aí deixa aqui na parte do verde mais escurinho de novo. De novo, passa o verde aqui. Aí o verde chega no azul, passa por cima do azul. Aí eu vou pegar o azul e eu passo por cima do verde. Então, usar a cor mais fraca primeiro e depois ir escurecendo. Aí passa aqui, dá pra passar até um pouquinho aqui, como o amarelo é mais fraquinho. Dá pra passar por cima até aqui atrás, que não vai aparecer muito, mas já vai preencher os pontinhos brancos da textura do papel. Aí não tá bom, passa de novo e vai passando até ficar uniforme do jeito que você quiser. Aí pega o azul de novo. É demoradinho, gente. Mas fica legal. E assim vai. Então o que eu sugiro é ir testando com uma cor só e depois ir testando com outras cores também. Dá pra começar com 3 cores diferentes, né? Ou 5, enfim, quantas você quiser. Eu prefiro misturar bastante, eu gosto de usar várias cores. Por exemplo, nesse desenho que eu fiz aqui, que é do meu personagem de RPG, eu fiz só com lápis de cor. Então dá pra ver que no desenho a pele do personagem, né, do dragãozinho, é amarelo, só que eu não usei só amarelo. Eu usei um amarelo mais fraco, com amarelo com amarelo mais normalzinho, com amarelo mais escuro. Eu peguei um laranja também, peguei outros tons de laranja pro sombreado. Acabei até pegando um pouco de um rosa, outro rosa aqui também. Eu acabei misturando também com castanho claro na parte do sombreado, castanho escuro, que acaba combinando também com amarelo. E o que eu gosto também é de usar roxo. Então eu acabei usando roxo no sombreado também, roxinho escuro, roxinho claro, nas partes mais clarinhas, roxo mais escuro ainda. Então é basicamente isso. Eu comecei com as cores mais fracas. Na verdade, eu acho que até comecei com essa daqui, que é uma cor areia, o nome, que eu gosto de usar ela porque o efeito dela é bem legal. Não vai dar pra ver muito bem, mas é uma cor bem fraquinha e acaba preenchendo bem o papel. Ela sozinha não faz muita diferença, mas se colocar uma outra cor por cima, tipo o amarelo, que nem eu usei no meu dragãozinho, ele já fica bem mais preenchido. Aqui eu deixei um pouquinho mais forte que o normal, para poder aparecer no vídeo, mas eu fiz fraquinho desse jeito primeiro, né? E vai passando por cima. Então, passa uma cor mais clarinha, depois a segunda cor mais clara, depois uma outra. Vai misturando aqui, ó, um sombreadinho. Tá faltando coisa. Tem um contorno ali. Pega um marrom, fazer um contorninho. Pega um marrom mais claro para fazer um pouquinho de sombra. Atrás tem um roxinho. Pega um roxinho mais fraco para mesclar com um roxo mais escuro. Então assim, e ficar mesclando das cores mais claras com as cores mais escuras, misturando, misturando, misturando até dar o efeito que você quiser. E assim vai. Nesse daqui que eu fiz, foi meio rascunho, né? Mas é um rascunho de um gatinho. Também. Acabei usando marrom pro pelo dele. Aí eu comecei com marrom claro, depois marrom mais escuro, depois marrom mais escuro. Aí acabou usando um roxo para deixar um sombreado, depois um azulzinho ali na parte do pelo onde é para ser mais branco. Deixei o amarelinho da iluminação, mas também deixei um roxinho para deixar mais colorido. Quanto mais ficar mesclando as cores, variando, mais legal vai ficar, mais colorido vai ficar também. Então vai de estilo para estilo, é claro, mas é o que eu normalmente faço. Mas também é bom estudar isso aqui, que é o círculo cromático. Eu fiz aqui rapidinho, né? Ele tá torto pra caramba, tá bem feinho, mas
porque eu não consigo fazer uma linha reta, mas enfim. Eu não vou explicar tudo, porque isso aí é conteúdo para outro vídeo, né? Porque teoria das cores tem muita coisa para se falar e tudo. Mas só para ter uma ideia, isso aqui não é para enfeite, isso aqui ajuda bastante. A gente tem essas 12 cores aqui e são as cores que a gente tem, misturando as cores primárias aqui no triângulo, né? As cores secundárias aqui na parte de fora, amarelo com vermelho fica laranja, azul com vermelho roxo, azul com amarelo verde. Então a gente faz assim, faz o círculo aqui e ó, o amarelo tá aqui. Era para ter uma pontinha, né? Mas ficou meio esquisito. Enfim, aqui é o amarelinho, o laranja tá apontando para cá, o vermelho tá apontando para cá e assim vai. Então todos eles estão aqui. E ainda para misturar mais uma vez, a gente, na parte aqui, a gente mistura o amarelo com o laranja e fica um laranja mais amarelado. Mistura o laranja com o vermelho aqui e fica um laranja mais avermelhado. Mistura o vermelho com o roxo aqui e fica tipo um bordô. E assim vai com as outras cores também. Além disso, também tem a parte do degradê, né? Tem um amarelo mais claro, por exemplo, que ele é mais perto da cor branca. Tem o amarelo mais escuro, que é mais perto da cor preta. E assim vai. Por exemplo, a cor marrom, castanho, né? Não tá aqui, mas castanho nada mais é que um laranja ou um vermelho mais escuro. Além disso aqui, tem todo um degradê de cores mais claras, cores mais escuras, cor neutra também, que é o branco e preto. E é meio complexo, mas enfim. Como escolher as cores? Que nem aqui. Por que eu peguei um amarelo e um azul para fazer a luz e o sombreado da bolinha verde? Porque eles estão perto. Estão do ladinho da cor verde aqui. Ó, se eu for pra cá, tá o verde clarinho e pra cá tá o amarelo. Então, o amarelo é mais fraquinho, então fica legal usar como iluminação. E se ir pra cá, tem o azul. O azul é um pouco mais escuro que o verde, então, claro, né, se deixar um azul escuro, aí então ele serve como o sombreamento daqui. Então, o que eu gosto de fazer é sempre pegar a cor que eu vou querer e puxar pra parte de baixo, que daí vai ser a cor do sombreado que eu vou usar. Então, o sombreado do amarelo vai ser laranja, o sombreado do vermelho vai ser roxo, o sombreado do roxo vai ser azul, e assim vai. O sombreado do azul pode ser verde também, só que tem que ser um verde mais escuro. Mas também dá pra fazer o inverso. O sombreado do azul pode ser uma cor roxa, o sombreado do roxo pode ser um vermelho mais escuro, e assim vai. Vai de estilo para estilo, vai do que você preferir. Isso aqui é só uma ideia de que cor usar pro sombreado e tudo, porque não é legal usar cinza ou tons de cinza pro sombreado. Não fica um efeito tão legal, fica meio sem graça, meio morto, sabe? Então é sempre legal usar uma cor diferente, uma cor mais colorida, né? Então não usa cinza, nem cinza claro, nem cinza escuro para sombreado, fica meio meh. Normalmente o que eu uso, por exemplo, é usar esses dois aqui como sombreado, né? Esses três na real. Azul, um azul com roxo ou roxo. Ou até esse aqui, que é um magenta, bordô, enfim. Eu gosto de usar esses aqui, essas 4 cores aqui, pro sombreado, normalmente. Aí sempre acaba ficando esse efeito mais, parece que tá no pôr do sol e tudo. Porque eu gosto de usar essas cores aqui para iluminação. Por exemplo, se a sua iluminação for amarela, o sombreado vai ficar mais interessante se for roxo, porque tá contradizendo um com o outro, né? Tá do outro lado do círculo cromático. São cores opostas. Então dá um efeito mais legal. Se a cor for verde, aí esse rosinha, magenta, roxo, enfim, do laranja para azul. Uma coisa também que, por exemplo, quando tem uma iluminação de cor quente, é legal usar um sombreado de cor frio, que nem esse daqui. Amarelo é uma cor quente, roxo é uma cor fria. Dá um efeito legal também de contraste. Ou ao contrário também, por exemplo, azul é uma cor fria, aí ficaria legal um sombreado laranja, ou um laranja escuro, né, no caso, um vermelho, que é uma cor quente. Dá um efeito legal também, mas novamente vai do que você preferir. Então, isso aqui é importante, gente, para saber que cor usar, ver que cor combina uma com a outra. Se vocês quiserem um vídeo explicando um pouco mais disso, acho que eu já falei bastante até, mas se quiserem um vídeo falando um pouco mais
sobre teoria das cores, eu posso fazer também, né? É só deixar nos comentários aí que eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Agora, vamos para a parte que interessa. Então, voltando aqui, só pra gente mostrar uma partezinha do degradê, do que dá pra fazer. Isso aqui é mais a parte de um treino, que eu sugiro vocês fazerem também, pra ter esse hábito de mesclar uma cor com a outra, ir passando uma por cima da outra, enfim, ver camadas e babababá, que eu falei até agora. Então, um degradê que eu gosto de usar são as cores do Brasil, que nem eu usei aqui na bolinha, amarelo, verde e azul, dá um efeito legal. Eu gosto de usar essas cores para quando eu for desenhar uma planta, por exemplo. Quando eu faço uma folha de uma planta, eu gosto de deixar amarelinho na ponta, verde no meio e um azulzinho escuro para o sombreado. Dá um efeito legal. Um exercíciozinho para fazer. Eu vou pegar o amarelo, verde e azul, mas vocês podem pegar outras cores também. Por exemplo, amarelo, laranja e vermelho, amarelo, laranja, roxo, azul, verde, roxo. Enfim, vai de vocês. Peguem 3 cores principais, né, do círculo cromático aqui, e peguem as que estão uma do lado da outra. Então, vou pegar esse daqui, você pode pegar esse aqui, por exemplo, ou esse aqui, enfim, você escolhe. Com a mão livre, assim, de boinha, a gente vai fazer aqui, bem fraquinho, que nem eu falei. Pego o amarelo claro, pego o amarelo um pouco mais escuro. Se você não tiver tantos tons da mesma cor, não tem problema também. Eu diria que 24 cores, se der, já ajuda bastante, sabe? Porque pelo menos tem 2 cores de cada, 2 tons de cada cor. Tem 2 tons de amarelo, tem pelo menos 2 tons de verde, 2 tons de azul, então dá pra fazer bastante coisa legal. Mas com de 12 cores dá pra fazer também, é só misturar mais. Então aqui, aí tem o amarelo claro, o amarelo mais escuro, tem o verde claro. Aí tem o verde médio. Vou deixar bem fraquinho assim. Pois é. Aí verde escuro. Droga! Enfim, continuando de onde a gente parou. Então aqui, verde escuro, azul. Ele tá descendo a linha, mas enfim. Aí tem o azul, pode usar azul escuro. Esse aqui é bem escuro, mas enfim. E usar pelo menos 3 cores e ir variando os tons entre eles. Então de novo aqui, tá do jeito normal, né? Com os pontinhos brancos que a gente não quer, mas se você quiser também não tem problema. E passando de novo, ó, na parte clarinha, acaba pegando na parte mais escura para mesclar, vai até aqui, pega o amarelinho, vai até aqui, vai até aqui, o verde vai mesclando para cá também, o verde médio vai para cá, no verde claro, no próprio verde e no verde escuro. Aí o verde escuro, a mesma coisa. Vai para o azul também. Aí o azul vai para o verde, vai para o próprio azul e para o azul escuro. Outro azul escuro. E assim vai. Então camadas, passar um em cima do outro, colocar, por exemplo, amarelo para cá e para cá, verde para cá e para cá. Só cuidar para não passar o verde onde você quer que esteja claro, por exemplo. E assim vai. Eu sugiro fazer isso aqui com o máximo de cores possíveis para treinar e tudo, tanto a parte de mesclar quanto a parte de misturar as cores, enfim. Mesmo que seja só uma linhazinha assim, já ajuda bastante, só para pegar essa prática mesmo. Quando você já tiver essa parte dominada ou quiser passar por uma coisa um pouco mais complicadinha, faça formas simples. Aqui um círculo,
um círculo feio, enfim, que nem a gente fez aqui, mas pode ser um quadrado, um retângulo nesse caso, um triângulo, um coração, meu Deus, um coração, enfim, e tentar colorir eles com esse degradê, ou do jeito que você preferir, mas deixar bem preenchidinho cada um deles, só para pegar a prática. Depois de fazer esses exercícios e tudo e você se sentir mais confiante, dá para fazer um desenho mais simples. Por exemplo, desenhar um rosto, desenhar um bichinho, uma flor, enfim. Mais um objeto um pouco mais complicadinho. O que você preferir. Faça um desenho e tente usar o que a gente aprendeu aqui. Agora, eu só vou dar algumas dicas na parte do desenho mesmo, porque também tem umas partes meio chatinhas, assim, que é bom a gente ver. Eu não vou fazer um desenho complexo agora, porque esse vídeo já está muito longo e vai começar a ficar meio chato. Mas, então, quando eu, por exemplo, faço um desenho, tem 3 tipos que dá para fazer, usando lápis de cor. Podem ter outros também, mas eu, em específico, uso esses. Que o primeiro é fazer um desenho com lápis mesmo, né? Faz o rascunho com lápis. Vou fazer uma florzinha, aquelas florzinhas simplesinha mesmo, só para mostrar um negócio. Ó, aqui, risca cera e tudo. Ó, dá para fazer um rascunho com lápis. Dá para você fazer e tentar pintar desse jeito, né? Com contorno com lápis mesmo. Dá para você fazer o contorno com lápis, né? Normal, papapá. E depois contornar de caneta. Eu sugiro fazer isso quando o desenho é muito complexo, por exemplo, um personagem de corpo inteiro. Vai ser um saco denominar todas as linhas e tudo. Se você tiver mais dominância com isso, melhor, né? Mas, se você quiser mostrar todos os detalhes do personagem e depois só pintar por cima, enfim, eu sugiro contornar de caneta. Só uma coisinha muito importante aqui, se for contornar de caneta, não contornar direto de caneta, assim, direto no papel, porque isso aqui vai borrar. A tinta vai sair, se você gosta de apoiar a mão no papel, que nem eu, você pode acabar apoiando em cima da tinta e a tinta vai ficar na sua mão e aí você vai pra cá e vai borrar o papel todo. Então, o que eu faço é pegar uma outra folha, pode ser uma folhinha menor, uma folha grande mesmo, um rascunhinho, e deixa aqui. Se você for destro, deixa, né, do lado direito, canhoto do lado esquerdo e assim vai. Só deixar embaixo onde você apoia a mão, só para a tinta não pegar na sua mão e acabar sujando a folha inteira. Então, deixa um papel aqui onde você apoia a mão e contorna. Uma coisa que dá pra fazer é, não precisa ser caneta preta, por exemplo. Eu gosto de, às vezes, deixar o contorno com caneta azul. Aqui, caneta azul normal. Fica um efeito legal também, dependendo de como você quer o desenho. Mas, às vezes, deixar o contorno com uma cor diferente já deixa o desenho bem mais vivo do que deixar só um contorno preto. Então, se você quiser deixar um efeito mais frio, né, é legal usar azul. Ou se as cores que você usar no personagem forem mais frias, daí acaba combinando. Se as cores que você usar no personagem forem cores mais quentes, aí dá pra usar um contorno vermelho. E assim vai. Então vai da sua preferência. Aqui, um contorninho assim, papapá. Como você deixou a mão no papel, não vai borrar, né? É só tomar cuidado, claro. Se for indo pra cá, vai puxando junto. Se for indo pra cá, não esquece de puxar o papel junto pra ficar embaixo. Só tomar cuidado. E aqui outra dica é que se você for contornar de caneta, não apaga não apaga o contorno de lápis agora, por favor. A caneta acabou
de ficar no papel. Se você passar borracha aqui por cima agora, vai borrar. Eu às vezes acabo fazendo isso, eu confesso, eu sou meio impaciente às vezes. Mas quando você acaba de contornar o desenho, larga a caneta, deixa o desenho secando ali por um tempo, alguns minutos, sei lá, deixa pelo menos 10, 15 minutos só pra garantir, né? Vai de caneta pra caneta, mas enfim, só pra garantir, né? Vai tomar uma água, tomar um banho, ver um episódio de anime, não sei, qualquer coisa, e depois você volta. É até bom fazer essas pausas, né? Porque senão você fica louco. Mas enfim, vamos esperar aqui secar. E o outro jeito que dá pra fazer se você for fazer um rascunhão mesmo. Eu quero fazer um desenho rápido, mas eu não quero ficar muito tempo nele, então vou fazer um rascunho aqui rápido e acabar logo com isso. Dá pra fazer também direto com um lápis de cor. Às vezes eu faço isso quando eu quero só fazer um desenhozinho rápido e às vezes fica até melhor do que quando eu fico muito tempo no mesmo desenho. Normalmente é bom pegar uma cor fraca, né? Porque se for uma cor muito escura vai ser meio difícil de arrumar depois. Mas usa uma cor fraquinha. Eu gosto de usar o azul, porque eu gosto de azul, mas dá pra usar amarelo, só que é meio difícil de enxergar às vezes, vai depender do que você preferir. Pode ser rosa, verde, enfim. Então a gente vai pintar só essas florzinhas rapidinho, porque eu quero só terminar essa parte. Uma coisa que eu sugiro pra vocês também é não colorir o desenho quando o contorno dele tá com lápis. Porque além de não parecer tão profissional, enfim, o lápis tem esse grafite que é mais fraquinho e tudo, e dependendo como a luz bate nele, deixa eu tentar ver se eu consigo aqui, aqui ó. Quando a luz bate direto nele, dá pra ver que ele fica com as linhas brancas, sabe? Então tu vai perder uma parte do contorno ali, vai ficar meio esquisito. Por exemplo, o olho do personagem branco brilhando ali. Então não é legal. E além disso, o lápis grafite normal, né, de lápis de escrever, ele dá pra esfumaçar ele muito fácil, sabe? A gente usa, por exemplo, lápis 6B, 8B, aqueles mais escuros. Normalmente, para dar um efeito mais smooth, o pessoal passa o dedo ou passa um algodãozinho. E aqui com lápis de escrever é a mesma coisa. Então, vou pintar aqui rapidinho. Até aí tá bonitinho, né? Beleza. Mas aí você enfia o dedo e fica essa coisa feia aqui. E o teu dedo fica sujo também. Então vai acabar borrando se você for pintar com contorno com lápis de escrever mesmo. Aqui borra um pouquinho também. Ficou feio. E aí quando passar o lápis de cor por cima, vai ficar com esse borrão cinza na frente dele. Principalmente se for usar uma cor mais fraca, tipo amarelo, um verde claro, um rosa claro, enfim. Então não é legal. O que eu sugiro quando você não quer contornar de caneta, por exemplo, apagar. Apagar o seu contorno de lápis, né? Não tudo, obviamente, você tem que enxergar o teu contorno, mas apaga o excesso. Eu nem sei se dá pra ver muito bem no vídeo, mas tá bem fraquinho. Não sei se dá pra ver o contorno da flor ainda, mas aí deixar bem fraquinho. E fazer que nem a gente fez aqui, direto com lápis. Então aqui eu vou fazer o contorninho aqui amarelo, quero que aqui fique amarelo, o miolo laranja, o sombreadinho, sei lá, rosa. E vai fazendo que nem a gente fez até agora. Vai mesclando aqui. Que nem como a gente fez antes. E vai mesclando e assim vai. Aí aqui eu acho que já secou a caneta, então a gente vai lá, passa a borracha bonitinho. Cuidado para não amassar o papel, que essa parte é chata, então sempre deixa a mão esticadinha assim, o papel não escorregar. Aí quando você vir pra cá, leva a mão junto para não
pra não amassar, e não esquece de limpar bem depois, né? Ver se não tem embaixo, pra não atrapalhar na pintura, limpa em cima de novo e assim vai. Aí você pinta do jeito que quiser aqui também. Às vezes, dependendo da caneta, quando você passa o lápis por cima, a cera vai acabar ficando em cima um pouco da tinta da caneta. Então, talvez, às vezes, dependendo, você vai ter que passar a caneta por cima de novo. Às vezes não vai ficar de tanta cera que você usou, por exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Já dá pra ver que eu usei bastante, então se usar caneta aqui, por exemplo, às vezes vai falhar, às vezes não vai ficar bom, então tomar cuidado, ó. Aqui fica um pouquinho falhadinho, então é só ir cuidando. E aqui, do rascunho, dá pra dar uma apagadinha se quiser. Mas aqui de novo, você pode usar amarelinho, aqui também. E o contorno vai ficar azul, ou da outra cor que você deixou, por exemplo. Às vezes dá um efeito legal, dá pra ver que é meio rascunho. Vai do jeito que você preferir. Claro, são só algumas ideias, né? É o que eu faço normalmente, mas você pode fazer do jeito que quiser. O que eu sempre sugiro é mistura as coisas, que nem como a gente já misturou bastante as cores aqui, mistura também até outras ferramentas, por exemplo. Tem gente que quando pinta com aquarela, às vezes tem uns detalhezinhos que é chato de fazer com pincel, sabe? Por exemplo, os pelinhos do cachorrinho, é chato fazer com pincel, tem que ser um pincel fininho e tem que ir, e às vezes não fica tão legal. Então tem gente que acaba pegando lápis de cor mesmo e passa por cima. Claro, só tem que esperar a tinta secar, né? Mas passa por cima e vai fazendo os detalhes que quiser. Dá pra tentar misturar lápis de cor com giz de cera, que o giz de cera tem um efeito parecido com lápis de cor. Se tiver tinta pra passar por cima, uma mais fraca que não vai estragar o papel, né? Porque o papel é molinho. Passa por cima também, fica legal. Às vezes tem aquelas canetas com tinta, passa por cima pra dar um efeito de luz ou um brilhinho no olho, que eu acabo usando também uma tinta branca pra fazer brilhinho no olho do personagem. Fica sempre legal, bonitinho. Só não tem medo de tentar coisa nova, não tem medo de errar. No começo é chato, no começo é difícil, tanto que por muito tempo eu evitava de pintar com lápis de cor e tudo, porque era muito chato e às vezes quando eu fazia ficava feio. Mas é só prática, gente. É tempo, é treino e uma hora vai, sabe? Essa técnica que eu uso, se eu aprender uma outra eu posso trazer aqui. Ou se você souber de uma outra técnica também, deixa aí nos comentários pra gente ver. Então é isso, gente. Por hoje é só. Espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado. Se vocês quiserem mostrar o treino de vocês, né? Os exercícios de vocês, ou até um desenho novo que vocês fizerem, a gente tem o link do servidor no Discord, que dá pra postar seus desenhos lindos, maravilhosos ali. E eu sempre gosto de dar uma olhada, assim. Grande parte do dia eu tô por aí vendo desenho na internet, então poste ali, é legal, aí eu posso ver. Então se você curtiu, deixa o like, se foi útil pode deixar um comentário ali, se faltou alguma coisa deixa um comentário também pra ficar sabendo, porque eu tô começando agora e tudo. Se inscreve se quiser pra mais vídeos assim. E a gente se vê na próxima. Tchau!